Existe um pensamento capaz de transformar completamente a direção da sua vida financeira, emocional e profissional. Não é um segredo místico, não é sorte e não depende de nascer em condições perfeitas. É um pensamento específico, uma mudança interna que altera suas decisões, sua postura, consequentemente, seus resultados. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai entender qual é esse pensamento e como ativá-lo na prática. Mas antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui nós falamos sobre mentalidade, crescimento e prosperidade real. E comenta agora, eu escolho prosperar. Esse simples gesto já começa a mudar sua postura interna. A maioria das pessoas acredita que pobreza é apenas falta de dinheiro. Mas a verdade é que a pobreza começa muito antes disso. Ela nasce como dúvida constante, como medo disfarçado de prudência, como indecisão repetida. Ela surge quando alguém começa a acreditar que suas circunstâncias são mais fortes do que sua capacidade de reação. E quando essa crença se instala, as oportunidades passam despercebidas, as ideias são abandonadas e os sonhos vão sendo ajustados para baixo. Talvez você já tenha sentido isso. Uma ideia boa surge, você se anima por alguns dias, mas logo pensa, e se não der certo? Esse pequeno pensamento tem mais poder do que você imagina. Porque não é o fracasso que impede a maioria das pessoas de prosperar. É o medo antecipado do fracasso. É a expectativa negativa que paralisa antes mesmo da tentativa. O pensamento que transforma a pobreza em prosperidade começa exatamente aqui, na decisão de assumir responsabilidade total pela própria vida. Enquanto você acredita que o ambiente, o governo, a família, a crise ou o passado são os únicos responsáveis pelos seus resultados, você entrega seu poder. Mas quando você diz, a partir de hoje, eu sou responsável pela minha trajetória, algo muda. Você deixa de ser efeito e passa a ser causa. Pare por um instante e responda mentalmente, se tudo dependesse exclusivamente de você, o que mudaria amanhã? Que habilidade você começaria a desenvolver? Que projeto você tiraria do papel? Que medo você enfrentaria? Não ignore essa resposta. Escreva nos comentários a primeira ação que veio à sua mente. Compromisso público fortalece decisão interna. Prosperidade não é construída apenas com esforço físico. Ela é construída com direção mental. Muitas pessoas trabalham duro, mas sem clareza. Correm todos os dias, mas não sabem exatamente para onde. Trabalhar muito na direção errada não produz crescimento, apenas cansaço. O pensamento certo exige visão. Exige definir onde você quer chegar. Onde você quer estar daqui a 3 anos? Não responda de forma vaga. Quanto você quer ganhar? Que tipo de rotina deseja ter? Que nível de liberdade financeira busca alcançar? Se você não define um destino, qualquer caminho serve, e qualquer resultado parece aceitável. Existe uma diferença silenciosa entre quem permanece na escassez e quem constrói prosperidade. Quem permanece na escassez foca no que falta. Quem prospera foca no que pode ser criado. O primeiro reclama das limitações. O segundo pergunta, como posso usar o que tenho agora para avançar? Talvez sua realidade atual seja difícil. Talvez existam dívidas, pressões, responsabilidades pesadas. Mas a virada começa quando você decide que sua situação atual não define sua identidade permanente. Circunstância é estado temporário. Identidade é construção contínua. Quem você decide se tornar importa mais do que onde você está hoje. O pensamento transformador é este: eu sou a causa principal dos meus resultados. Isso não significa ignorar dificuldades externas. Significa assumir que sua resposta às dificuldades é mais poderosa do que as dificuldades em si. Quando você assume essa postura, sua mente começa a buscar soluções, não desculpas. Pessoas que prosperam não são imunes ao medo. Elas apenas aprendem a agir apesar dele. O medo sempre vai surgir quando você tenta algo novo. Mas agir mesmo com medo fortalece sua autoconfiança. Cada pequena vitória constrói uma nova identidade interna. Quantas decisões você tem adiado? Quantas oportunidades você deixou passar esperando segurança absoluta? A verdade é que segurança total não existe. Crescimento exige risco calculado. Exige movimento. E movimento gera aprendizado. Indecisão prolongada é uma forma silenciosa de autossabotagem. Quando você demora demais para escolher, o tempo escolhe por você. E o tempo raramente escolhe a favor de quem hesita constantemente. Prosperidade também exige persistência inteligente. Não é insistir cegamente no erro. É ajustar estratégia sem abandonar o objetivo. Quem prospera entende que fracasso não é sinal para desistir,
mas informação para melhorar. Imagine que sua mente é um terreno fértil. Se você planta pensamentos de incapacidade, colhe insegurança. Se planta pensamentos de crescimento, colhe ação estratégica. O que você tem alimentado diariamente através das conversas que escuta, dos conteúdos que consome e das palavras que repete para si mesmo? O ambiente influencia profundamente sua mentalidade. Observe as pessoas ao seu redor. Elas falam mais sobre problemas ou sobre soluções? Sobre dificuldades ou oportunidades? Se você se cerca de negatividade constante, sua visão diminui. Se se aproxima de pessoas que buscam evolução, sua perspectiva se expande. Há um momento na vida em que você percebe que ninguém virá salvar você. Esse momento pode ser desconfortável, mas é libertador. Porque quando você entende que é responsável pelo seu destino, você também entende que tem poder para transformá-lo. Disciplina é o elo entre pensamento e resultado. Não adianta ter visão sem ação consistente. Ler um pouco todos os dias. Estudar sobre finanças. Desenvolver novas habilidades. Economizar estrategicamente. Investir em conhecimento. São atitudes simples, mas poderosas quando repetidas ao longo do tempo. O que separa quem sonha de quem realiza não é intensidade momentânea, é constância silenciosa. É acordar nos dias em que a motivação desaparece e ainda assim cumprir o que foi planejado. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Disciplina é compromisso com o futuro que você decidiu construir. Ela funciona como juros compostos aplicados ao comportamento. No primeiro dia, quase nada muda. Na primeira semana, os resultados parecem invisíveis. No primeiro mês, você pode até duvidar se está valendo a pena. Mas continue por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você perceberá que aquilo que parecia pequeno se tornou extraordinário. 1 hora de estudo por dia se transforma em centenas de horas acumuladas. Pequenas economias mensais se transformam em capital para investir. Uma habilidade treinada diariamente se transforma em diferencial competitivo. Disciplina também é saber dizer não. Não para distrações que roubam tempo. Não para gastos impulsivos que comprometem metas maiores. Não para ambientes que enfraquecem sua visão. Cada não consciente fortalece seu sim para o objetivo principal. E aqui está algo importante. Disciplina não é punição, é alinhamento. Não é viver preso a regras rígidas, mas viver alinhado ao que você diz que quer conquistar. Muitas pessoas querem prosperar, mas mantêm hábitos que sabotam esse desejo. Dormem tarde demais, acordam sem energia, consomem conteúdos que não agregam valor, gastam mais do que ganham, evitam estudar o que é necessário. Depois se perguntam por que os resultados não mudam. A verdade é que resultados são reflexos diretos de padrões repetidos. Se você quer uma realidade diferente, precisa de padrões diferentes. Disciplina financeira, por exemplo, não começa com grandes investimentos. Começa com organização básica. Saber exatamente quanto entra e quanto sai. Ter clareza sobre gastos fixos e variáveis. Definir metas de economia realistas. Criar um fundo de segurança. Essa base simples cria estabilidade emocional, e estabilidade emocional permite decisões mais estratégicas. Quem vive no desespero financeiro dificilmente enxerga oportunidades com clareza. Disciplina intelectual também é fundamental. O mercado muda, as profissões evoluem, novas tecnologias surgem. Quem para de aprender começa a ficar para trás. Ler livros, fazer cursos, assistir conteúdos educativos, participar de eventos, conversar com pessoas mais experientes, tudo isso amplia sua visão e aumenta sua capacidade de gerar valor. E quanto mais valor você gera, maior tende a ser sua recompensa. Existe ainda a disciplina emocional. Sim, porque prosperidade exige equilíbrio interno. Haverá dias de frustração. Dias em que propostas serão recusadas. Dias em que números não fecharão como esperado. Se você reage impulsivamente a cada obstáculo, sua trajetória se torna instável. Mas quando aprende a manter postura firme, a analisar erros com maturidade e a ajustar rotas com serenidade, você se torna muito mais forte do que as circunstâncias. Disciplina é, em essência, identidade. Não é algo que você faz de vez em quando. É algo que você se torna. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que cumpre. Deixa de depender de motivação externa e passa a agir por compromisso interno. E quanto mais você cumpre o que promete a si mesmo, mais sua autoconfiança cresce. Porque confiança verdadeira não nasce de palavras bonitas, nasce de promessas mantidas.
Pense em alguém que você admira pela prosperidade que construiu. Provavelmente essa pessoa não chegou lá por um único grande momento, mas por milhares de pequenas decisões corretas acumuladas ao longo do tempo. Acordar cedo quando necessário. Estudar enquanto outros se distraíam. Economizar enquanto outros gastavam. Persistir enquanto outros desistiam. Essa soma invisível de atitudes cria uma diferença gigantesca ao longo dos anos. A disciplina também protege você das oscilações emocionais do curto prazo. Quando o entusiasmo está alto, você age. Quando o entusiasmo cai, você continua agindo. Essa estabilidade é poderosa. Porque prosperidade não é um evento isolado, é um processo contínuo. E processos exigem rotina estruturada. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei ser disciplinado antes e falhei. A maioria das pessoas falha porque tenta mudar tudo de uma vez. Quer acordar 2 horas mais cedo, cortar todos os gastos, estudar 3 horas por dia e começar um novo projeto simultaneamente. Isso gera sobrecarga e frustração. Disciplina inteligente começa pequena. Um hábito de cada vez. Uma melhoria por semana. Um ajuste por mês. Progresso gradual é mais sustentável do que transformação radical e passageira. Outro ponto essencial é medir seu progresso. O que não é medido dificilmente é melhorado. Acompanhe suas economias. Registre seus estudos. Avalie suas metas mensalmente. Essa prática mantém você consciente do caminho percorrido e reforça sua sensação de avanço. Pequenas vitórias precisam ser reconhecidas, porque elas alimentam a continuidade. Disciplina também significa proteger seu tempo como um ativo valioso. Tempo é o recurso mais democrático, ao mesmo tempo, o mais desperdiçado. Todos recebem as mesmas 24 horas por dia, mas poucos utilizam esse tempo com estratégia. Planejar a semana, definir prioridades diárias, limitar distrações digitais, tudo isso potencializa resultados. O que você faz nas próximas 2 horas pode aproximar ou afastar você do seu objetivo maior. E aqui está algo fundamental. Disciplina não elimina prazer, ela organiza prazer. Você pode descansar, se divertir, aproveitar a vida. Mas faz isso de forma consciente, sem comprometer sua trajetória. Equilíbrio não é ausência de responsabilidade, é responsabilidade bem distribuída. No fundo, disciplina é respeito pelo seu futuro. É agir hoje pensando na versão de você mesmo que existirá daqui a 5, 10 ou 20 anos. É entender que cada escolha atual é uma mensagem enviada ao seu amanhã. Quando você internaliza isso, começa a tratar suas decisões com mais seriedade. Por fim, lembre-se de que disciplina fortalece sua mente. Cada vez que você cumpre o que planejou, envia um sinal interno de capacidade. Esse sinal se acumula e constrói uma identidade sólida. E uma identidade sólida sustenta a prosperidade duradoura. Porque riqueza construída sem disciplina se perde rapidamente. Mas riqueza construída com disciplina se multiplica. Portanto, não subestime as pequenas ações diárias. Elas parecem insignificantes isoladamente, mas juntas formam a base da transformação. Pensamento cria direção. Disciplina cria execução. Execução repetida cria resultado. E resultado consistente constrói prosperidade real. A maioria das pessoas abandona o processo antes que o efeito acumulativo apareça. Resultados grandes são construídos com pequenas ações repetidas. Mas é preciso paciência e constância. O problema é que vivemos em uma cultura que glorifica o imediato. As redes sociais mostram conquistas rápidas, lucros explosivos, transformações aparentemente instantâneas. Poucos mostram os bastidores longos, silenciosos e muitas vezes solitários que antecedem cada avanço significativo. E quando alguém começa um projeto cheio de expectativa e não vê resultados em 30 dias, conclui que não funciona. Na verdade, o que não funcionou foi a impaciência. O efeito acumulativo é como plantar uma árvore. Nos primeiros dias, nada parece acontecer. Você rega, cuida da terra, protege a semente, e o solo continua aparentemente igual. Quem não entende o processo pode desistir nesse ponto, achando que foi perda de tempo. Mas abaixo da superfície, raízes estão sendo formadas. Estruturas invisíveis estão se fortalecendo. E quando o crescimento finalmente aparece acima do solo, ele já tem base suficiente para sustentar a altura. Prosperidade segue o mesmo padrão. No início, você organiza suas finanças e parece que o valor guardado é pequeno demais para fazer diferença. Você começa a estudar e sente que sabe muito pouco. Inicia um novo projeto e os primeiros resultados são tímidos. É justamente nesse estágio que muitos param.
Eles confundem começo discreto com incapacidade. Confundem lentidão com fracasso. Mas pense com clareza: qualquer habilidade leva tempo para se tornar natural. Qualquer negócio leva tempo para ganhar tração. Qualquer investimento leva tempo para se multiplicar. O crescimento consistente raramente é dramático no início. Ele é gradual, quase imperceptível. E é exatamente por isso que exige fé no processo. A paciência não é passividade. É ação contínua sem ansiedade destrutiva. É fazer o que precisa ser feito hoje sem exigir que o amanhã já traga a recompensa completa. É entender que cada dia de esforço soma pontos invisíveis que, em determinado momento, se transformam em avanço visível. Existe um ponto no processo em que tudo começa a acelerar. Mas esse ponto só é alcançado por quem permaneceu tempo suficiente no jogo. A maioria desiste metros antes da linha de crescimento exponencial. Porque o crescimento exponencial só acontece depois de uma fase prolongada de crescimento linear e aparentemente lento. Imagine alguém que decide melhorar sua condição financeira aprendendo uma nova habilidade digital. Nos primeiros meses, talvez estude sem receber nada em troca. Pode sentir dúvida, insegurança, até frustração. Mas se continuar praticando, ajustando, oferecendo serviços, aprendendo com erros, chega um momento em que sua competência se torna diferenciada. E quando isso acontece, oportunidades começam a surgir com mais frequência. O que parecia difícil começa a fluir. Mas essa fluidez foi construída. O mesmo acontece com investimentos. No início, os rendimentos parecem insignificantes. Mas quando os juros começam a incidir sobre valores maiores, o crescimento se torna mais perceptível. Quem desiste cedo perde justamente a fase mais poderosa do processo. E aqui está uma pergunta importante: você tem abandonado projetos porque não viu resultado rápido o suficiente? Quantas ideias promissoras ficaram pelo caminho porque você não esperou o tempo necessário para que amadurecessem? Talvez o problema nunca tenha sido falta de capacidade, mas falta de permanência. Constância é mais rara do que talento. Muitas pessoas talentosas permanecem estagnadas porque não sustentam esforço por tempo suficiente. Já pessoas comuns, mas disciplinadas e persistentes, frequentemente superam expectativas. Porque consistência cria vantagem competitiva ao longo do tempo. Também é importante entender que o efeito acumulativo não se aplica apenas ao crescimento positivo. Ele também funciona na direção oposta. Pequenos hábitos negativos repetidos diariamente produzem resultados negativos acumulados. Gastos impulsivos frequentes, procrastinação constante, negligência com aprendizado, tudo isso, somado ao longo dos anos, gera estagnação. O mesmo princípio que constrói prosperidade pode construir escassez, dependendo da direção das ações. Por isso, cada dia importa. Não porque um único dia vai mudar tudo, mas porque ele faz parte da soma. Quando você compreende essa lógica, começa a valorizar as pequenas decisões. A escolha de estudar em vez de se distrair. De investir em vez de gastar por impulso. De continuar tentando em vez de desistir. Há um momento específico em que o acúmulo se torna visível. Pode ser o dia em que você percebe que sua renda extra já cobre uma conta importante. Ou o momento em que alguém reconhece sua expertise e oferece uma oportunidade maior. Ou quando você olha para trás e percebe o quanto evoluiu em comparação com o ano anterior. Esses momentos são consequência de persistência silenciosa. Mas para chegar lá, você precisa suportar a fase em que ninguém aplaude. A fase em que parece que nada mudou. A fase em que apenas você sabe o esforço que está fazendo. Essa é a parte que separa quem constrói prosperidade de quem apenas deseja prosperar. Existe uma força enorme em continuar quando seria mais confortável parar. Cada vez que você escolhe permanecer, fortalece sua identidade de alguém que conclui o que começa. E identidade é destino. Quando você passa a se enxergar como uma pessoa constante, suas ações naturalmente se alinham a essa autoimagem. Lembre-se também de celebrar pequenos progressos. Não espere alcançar o objetivo final para reconhecer avanço. Cada meta parcial cumprida é prova de que o processo está funcionando. Reconhecer isso renova sua energia e aumenta sua disposição para continuar. O tempo vai passar de qualquer maneira. Daqui a 5 anos, você estará 5 anos mais velho. A pergunta é: estará 5 anos mais preparado, mais experiente, mais estruturado financeiramente? Ou estará exatamente no mesmo ponto, olhando para trás e desejando ter persistido? Grandes resultados não são eventos isolados. São construções acumulativas. São a soma de centenas de decisões aparentemente pequenas, mas alinhadas a um objetivo maior.
E quando você entende isso profundamente, para de buscar atalhos milagrosos e passa a respeitar o processo. Paciência e constância são, na prática, demonstrações de maturidade. É aceitar que crescimento verdadeiro leva tempo, mas vale a espera. É confiar que, se você continuar aplicando as ações corretas, os resultados inevitavelmente aparecerão. Não porque o mundo é perfeito, mas porque a lógica do acúmulo é inevitável. Então, antes de desistir de algo que você começou, pergunte a si mesmo: eu já dei tempo suficiente para o efeito acumulativo agir? Eu já mantive consistência por tempo suficiente para exigir resultados maiores? Se a resposta for não, talvez não seja hora de parar, seja hora de continuar. Porque o que hoje parece pequeno pode ser o início de algo gigantesco. O que hoje parece lento pode ser a base de um crescimento extraordinário. E o que hoje exige paciência pode, no futuro, se tornar a maior prova de que sua persistência valeu a pena. Um dos grandes estudiosos da mentalidade de sucesso, Napoleon Hill, dedicou sua vida a entender os padrões mentais que diferenciam quem prospera de quem permanece estagnado. Mas mais importante do que qualquer teoria é a aplicação prática. Conhecimento sem ação não transforma a realidade. Prosperidade começa invisível. Ela nasce como decisão interna, como mudança de postura, como nova forma de interpretar desafios. Primeiro você muda por dentro. Depois os resultados externos começam a acompanhar. Pergunte a si mesmo: qual crença sobre dinheiro você carrega desde a infância? Você acredita que riqueza é para poucos? Que prosperar exige sorte? Que sucesso é algo distante da sua realidade? Muitas dessas crenças foram absorvidas sem questionamento, mas podem ser substituídas. Substituir crenças exige repetição consciente. Exige afirmar diariamente sua capacidade de crescer, aprender e conquistar. Palavras repetidas moldam convicções. Convicções moldam decisões. Decisões moldam destino. Mas é importante entender que não se trata de repetir frases vazias diante do espelho enquanto, no fundo, você continua alimentando dúvidas. Trata-se de um processo intencional de reprogramação mental. Durante anos, talvez você tenha escutado que dinheiro é difícil, que pessoas ricas são privilegiadas, que isso não é para você. Essas ideias foram entrando silenciosamente, formando uma base invisível que influencia suas escolhas até hoje. Se crenças negativas foram construídas pela repetição, crenças fortalecedoras também podem ser. O cérebro aprende por exposição constante. Quando você repete uma afirmação alinhada ao crescimento: eu sou capaz de aprender, eu posso melhorar minhas finanças, eu consigo desenvolver novas habilidades, você começa a enfraquecer narrativas antigas. No início pode parecer estranho, artificial até. Mas a repetição cria familiaridade, e familiaridade reduz resistência interna. Aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a parecer viável. E quando algo se torna viável na sua mente, suas ações passam a acompanhar essa nova percepção. Além das palavras, é fundamental reforçar crenças com pequenas evidências práticas. Se você afirma que é capaz de evoluir, precisa agir de forma coerente com isso. Estude um pouco mais. Organize melhor sua rotina. Cumpra metas pequenas. Cada microresultado confirma internamente que sua nova crença tem fundamento. E quanto mais provas você acumula, mais sólida ela se torna. Outro ponto essencial é vigiar o diálogo interno automático. Muitas vezes, sem perceber, você se critica excessivamente, se compara de forma negativa ou antecipa fracassos. Substituir crenças exige interromper esse fluxo e redirecionar o pensamento. Não se trata de ignorar erros, mas de interpretá-los como aprendizado, não como incapacidade permanente. Também é útil escolher com cuidado o conteúdo que você consome. Livros, vídeos, conversas e ambientes reforçam determinadas crenças. Se você se expõe constantemente a mensagens de escassez e pessimismo, sua mente absorve isso. Mas se expõe a histórias de superação, estratégias de crescimento e exemplos de disciplina, seu padrão mental começa a se alinhar com expansão. Com o tempo, a repetição consciente transforma a identidade. Você deixa de tentar acreditar e passa a realmente acreditar. E quando a crença muda, suas decisões ganham firmeza. Você arrisca mais de forma estratégica. Investe mais em si mesmo. Persiste por mais tempo. É assim que a mudança interna, sustentada por repetição intencional, começa a moldar um destino completamente diferente. O pensamento que transforma a pobreza em prosperidade é sustentado por 4 pilares: responsabilidade, visão clara, disciplina diária e confiança no processo. Se um desses pilares falha, o progresso enfraquece.
Quando os quatro estão alinhados, o crescimento se torna inevitável. Você pode continuar assistindo conteúdos motivacionais sem aplicar nada, ou pode transformar este momento em ponto de virada. A diferença está na decisão que você toma depois que o vídeo termina. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma mudança de perspectiva pode redefinir anos de estagnação. Prosperidade não é apenas acumular dinheiro. É desenvolver mentalidade forte, clareza estratégica e coragem para agir. O dinheiro é consequência de valor gerado, decisões inteligentes e persistência consistente. Imagine sua vida daqui a 5 anos se você aplicar diariamente esse pensamento transformador. Agora imagine sua vida se nada mudar. Qual dessas duas imagens você prefere viver? A escolha começa hoje. Não amanhã. Não quando as condições melhorarem. Não quando surgir motivação perfeita. Começa agora, com a decisão de assumir controle interno. O pensamento que transforma a pobreza em prosperidade é simples, mas poderoso. Eu sou responsável pela minha evolução, e agirei diariamente para construir o futuro que desejo. Quando você internaliza isso, sua postura muda. Suas decisões mudam. Seus resultados mudam. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu assumo o controle da minha prosperidade. Esse ato reforça a sua nova identidade. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. E inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mentalidade. Lembre-se, transformação não acontece de uma vez. Ela acontece todos os dias, nas pequenas escolhas. Mas tudo começa com um único pensamento. E esse pensamento pode redefinir completamente sua história.